Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A vinda de Jesus, que é o próprio Deus, foi precedida da vinda de espíritos de luz. Joaquim e Ana são dois desses espíritos. A missão de serem os pais da Virgem Maria é uma missão superior. Além de eles dois, o casal, se constituir um exemplo de perfeição. E o palco da nossa história começa no Monte Horeb, a 2 quilômetros do Mar Morto, em Israel, há quase 2000 anos atrás. Um lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos aos pés do carvalho de Mambré, trazendo os preceitos para a comunidade judaica daquela época e até os dias atuais. E também há 900 anos, naquele lugar, viveu o profeta Elias, já trazendo revelações e anunciando a vinda de um Messias. E no ano 753, nesse lugar sagrado, o profeta Isaías, convivendo com todo aquele povo pagão e ligado na idolatria, pregava no deserto, anunciando também a vinda de um Messias. Monte Horeb é o antigo Monte Sinai e que significa Monte das Águas Turquesas da Vida. Naquele lugar existia uma comunidade essênia, que eram as pessoas mais dedicadas à espiritualidade, praticavam jejum, eram pessoas castas, que acreditavam na eternidade da alma. Segundo os relatos da beata Ana Caterina Emmerich, que conta toda essa história numa visão espiritual que ela teve, os ancestrais de Maria, os avós e até os pais de Santana e Joaquim, conviviam naquela região. Todos seguiam os preceitos divinos, em especial a família de Ana. E essa família é especialmente a mãe de Ana, que se chamava Emorum, que casou com Estolanos. Ambas as famílias ricas, prósperas e generosas, bondosas. E, como era de costume, as mulheres da família consultavam o sábio que vivia na caverna. E aquele sábio se chamava Arcos, e a localidade se chamava Mara, com uma temperatura bem quente, mas que naquela época não era tão desértica como hoje. Então, a mãe de Ana foi até a caverna consultar Arcos a respeito do futuro. Ele entra na caverna e ele então tem a visão espiritual de Emorum com 3 rosas na altura do coração. E destaca que a rosa do meio, a segunda rosa, era a rosa especial. Esse foi o sonho. Emorum então volta para sua casa, comunica isso ao marido, Estolanos, e na sequência, então, eles têm 3 filhas. A primeira delas, uma filha que não se destacou, uma filha que não tinha muita graça. A segunda filha chegou 18 anos depois da primeira, e o nome dessa segunda filha era Ana. E a terceira filha também não se destacou, ela chegou muitos anos depois de Ana, mas a nossa história se concentra em Ana, a mãe de Maria. E Ana, então, quando nasceu, ela nasceu de uma maneira natural e especial. Ela foi dada ao templo para conviver dos 3 aos 12 anos numa escola de meninas. Nos preceitos judaicos, nos 12 anos, a primeira menstruação, em geral, é nessa idade. É o momento, então, que as meninas não podem mais frequentar a escola. Com 12 anos, então, Ana retorna à casa dos pais e ela, então,
percebe, né, a chegada da terceira irmã, que era bem mais nova. Emorou, então, começa a não ter mais vitalidade. Ela se prepara para fazer a passagem e ela, então, convida a Ana para uma conversa mais íntima de mãe e filha. E, ao conversar com Ana, ela revela a Ana que Ana era, por ser a segunda filha, era uma filha especial e que ela teria uma missão especial. Ana era uma mulher muito destacada. Era uma mulher de um semblante discreto. Ana era uma mulher que tinha uma sabedoria interna e uma alegria interna. Era uma mulher sóbria. E passado um tempo, após a morte da mãe, Ana, com as duas irmãs e o pai, eles saem da localidade então que moravam, próximo à Palestina, e passam a viver próximo a Jerusalém, numa localidade chamada Séforis. Também começaram a conviver com uma outra família próspera, que era a família de Joaquim, com mais idade que ela, naturalmente. Então eles se aproximaram, se casaram pela afinidade. Um casamento que foi um casamento casto, porque naquela época as pessoas deviam estar castas, seguindo os preceitos essênios. O ato sexual era somente para o efeito da procriação. Joaquim também era um homem discreto, introspectivo. Eram almas companheiras, que desde o momento que se viram pela primeira vez se encantaram, passaram 20 anos casados e foram descobrindo com o tempo que Joaquim era infértil e Ana também era infértil. Então eles eram muito felizes como pessoas, eram obedientes a Deus, mas tinham uma certa angústia que orbitava na vida deles em virtude da falta de um herdeiro. Chegou um dia, antes da festa de Pentecostes, passados 20 anos, que o rabino Reuben chamou Joaquim e disse para Joaquim: tu não podes mais frequentar a sinagoga, tu não és mais digno de permanecer aqui, porque tu ofereces recursos materiais, bens, dinheiro, alimentos, animais, mas onde é que está o teu filho? Onde é que está a tua perpetuação? Na cultura daquela época, ter um filho homem era a expressão da felicidade do casamento, já que o filho homem, o primeiro, era consagrado a Deus. E Joaquim, não tendo como retornar para casa e avisar Ana, o desgosto foi tão grande que ele se deslocou até o deserto. Junto com ele estavam os dois criados preferidos, que levaram alguns animais, e ele se recolheu no deserto por um período de 40 dias e de 40 noites, num jejum profundo, numa reverência profunda a Deus e nas orações mais íntimas, pedindo a Deus que possibilitasse, pela graça, a solução daquela situação. Até que um dia, o pedido de Joaquim foi atendido. Um anjo se apresentou, o arcanjo Gabriel, e anunciou para Joaquim que todas as preces que ele tinha feito ao longo daqueles 40 dias foram atendidas e, por intervenção divina, ele seria pai. E disse para Joaquim: se alimente, se banhe, troque as suas vestes, se dirija ao portão dourado de Jerusalém. Ana orava todas as horas e pedia a Deus uma intervenção divina para que ela pudesse ter a solução daquela situação. Porque ela não sabia ao certo se estava viúva. Ela já vestia luto e uma criada muito leal a Ana, uma criada que se chamava Judite, se aproximou de Ana e disse: Senhora, vá banhar-se, troque o seu vestido. Estamos próximos da festa do Senhor e precisamos celebrar junto à comunidade a festa. E Ana, muito triste, disse: Judite, como que eu posso comemorar nesse instante, ir para uma festa, se eu não me sinto feliz, se eu não me sinto atendida?
Ouvindo então, depois de algum tempo, o conselho da Judite, Ana resolve banhar-se e veste um vestido branco, parecido com um vestido de noiva, e ao vestir-se, ela tem a inspiração para ir até o jardim da casa que eles moravam, e ela então se prostra, se ajoelha diante de um loureiro, uma árvore frondosa, e ela entra num choro compulsivo. Ela começa a olhar para a copa da árvore e percebe um ninho de andorinhas. E as andorinhas cantavam, a figura do arcanjo Gabriel se apresentou diante de Ana e disse para Ana: mulher, tu és abençoada, as tuas preces foram ouvidas e a partir de hoje tu estás preparada para, dentro de um tempo, que é o tempo da vida, receberes no teu ventre, de forma agraciada, um filho. Também não disse se era uma menina ou se era um menino. Dirija-se até o portão de ouro em Jerusalém e encontre o teu marido. Em seguida, Ana, revestida de alegria, de entusiasmo e de vida, ela se dirigiu até o portão de ouro de Jerusalém e, naquele momento onde os dois se encontram, num grandioso abraço de celebração, depois de tantos dias de silêncio, eles celebram aquele encontro com um beijo casto. E a partir daquele beijo, aconteceu a Sagrada Concepção de Maria. Aquele encontro daqueles dois recipientes especiais, Santana e Joaquim. Dois recipientes puros, dois recipientes castos. A comunhão do sopro de ambos promove a concepção imaculada de Maria. Passado algum tempo, o tempo de uma gestação de 9 meses, estava se aproximando do dia 8 de setembro do ano 16, naturalmente antes de Cristo. Ana se apresentava em casa. Ela recebeu a orientação do anjo para se vestir de branco e o ventre de Ana já estava proeminente. E ela então se levanta, percebe que ao redor as andorinhas também cantavam na varanda da casa. Ela entra, conversa com Joaquim, pede para Joaquim entrar em repouso e pede às 3 criadas que fiquem junto dela. E ela então entra no quarto, vestida de branco, entra em profundo estado de silêncio e, quando foi se aproximando o horário da meia-noite, as criadas adormeceram. Ana começou a perceber a forte presença da luz divina penetrando em todo o ambiente daquele quarto. E Ana foi sentindo no próprio corpo a suavidade, a harmonia, e a luz se ampliou de uma tal forma que, em segundos depois, a criança se apresenta nos braços de Ana e, a partir daquele momento, as criadas começam a despertar para auxiliar os trabalhos de continuidade. Ana tinha no corpo uma marca, que era a marca de uma letra, a letra M, e o nome, então, da criança, Maria. Maria, no nosso idioma, quer dizer mulher soberana, mas o nome na língua original, no hebraico, é Miriam, e no Islã, que também reverencia Maria, é Mariam. E esse nome, quando a gente estuda a etimologia, vem do assírio antigo, né? Chama-se Yan Mariro. Yam em hebraico quer dizer oceano, mar. E Maria é esse mar de bondade, esse mar generoso, esse mar de reverência à expressão feminina de Deus, que penetra em todos os lugares, que preenche todo o nosso coração e vem fazendo isso desde a sua chegada. Maria chegou com toda a razão clara. Embora chegasse no formato de uma criança, ela sabia o que estava acontecendo, e o que a gente estuda e sabe de Maria é que ela, por ter as faculdades despertas,
ela, ao tocar o pai e a mãe, com um abraço ou com as mãos, ela reconhecia nos pais tudo o que estava acontecendo e ela, inclusive, também falava, com poucas palavras, as palavras certas que guiavam e que orientavam. E o que também sabemos é que Maria raramente se alimentava. Ela, quando recebia alimento, ela compartilhava com os criados, compartilhava com os animais e ela sempre dizia para os pais que ela não tinha necessidade naquele momento de ser alimentada. Maria é o resultado de um beijo casto. Ela foi concebida de forma imaculada. E isso foi reconhecido pela Igreja em 1854 pelo Papa Pio IX, a concepção imaculada de Maria. Os 8 dias após o nascimento, pela prática da cultura, era o momento de apresentar o filho ou a filha à sociedade. Então, é um momento em que Joaquim faz uma linda festa, é recebido novamente na sinagoga, e naquele momento, como gratidão, Ana, ela oferece Maria a guarda divina. E diz que quando então Maria tivesse 3 anos, ela ofereceria Maria ao templo. Ana e Joaquim entregam a menina para o rabino daquela sinagoga, que na época era Zacarias, que mais adiante aparece como marido de Isabel. E Maria então é recebida. Conta-se que ela subiu 15 degraus até chegar ao rabino, na época Zacarias. E ele então recebe a menina, que era encantadora. Maria, com 3 anos de idade, ela tinha uma estatura física bem mais alta do que uma criança normal com 3 anos. Já falava fluentemente, já dialogava como se ela fosse adulta. E ela escolheu, dentro do templo, o aposento mais simples. Ela preferiu dormir no chão. E, segundo os relatos também, às 3 horas da manhã todos os dias, ela entrava em oração. E também não se alimentava, mostrando toda uma devoção sincera a Deus e uma concentração de energia vital. E ela se ofereceu ao rabino para fazer toda a limpeza daquele templo. E ela fazia isso todos os dias, nas horas primeiras da manhã. E o tempo foi passando e os anjos anunciaram para Maria que a mãe, Ana, estaria fazendo a passagem. Então, Maria, ela é deslocada em espírito até a casa de Ana e ela consegue perceber e acompanhar toda a movimentação da saída de Ana da matéria. E passado um tempo, Joaquim também fez a passagem e com isso Maria já tinha aproximadamente 12 anos de idade. É onde ela, pela tradição, ela teve a primeira menstruação no simbolismo e o rabino então chega para Maria e diz: Maria, 12 anos e tu não tens mais o seu pai e a sua mãe, eu não sei como agora te pedir para que retorne para casa, se tu não tem mais a tua casa. E Maria então diz para o rabino que ela era uma mulher, uma moça casta, uma moça pura, e a vida dela não teria sentido, ela não veio para a vida para viver uma interação com nenhum homem. Ela pediu a ele de uma maneira especial para permanecer naquele lugar, naquele tempo. O rabino sabia que Maria era uma moça especial, dotada de virtudes, dotada de valores e de uma humildade. Ele então disse: está bem, Maria, eu vou conceder a ti mais 3 anos. Então ele abriu uma exceção e Maria então permaneceu mais 3 anos no templo. Maria continuou com a sua disciplina, com as suas orações e trabalhava todos os dias e era gentil e servia todas as outras pessoas naquele tempo. Um dia, Maria então foi buscar água nas imediações e ela ouve um som, um chamamento, e ela percebe a presença de uma luz nas imediações. Então o arcanjo Gabriel se apresenta para ela e diz: não temas,
ó agraciada, e anuncia que Maria dará a luz ao Salvador, a Jesus, e de uma maneira imaculada. Ela perguntou para o anjo: como se dará isso se eu sou casta, se eu sou virgem? E ele diz: a concepção será divina e do Altíssimo ele virá. E a partir daquele momento, Maria silenciosamente retorna para o templo e novamente se aproxima o momento em que o rabino convida Maria para uma conversa, e ela, guardando o mistério que seria a mãe de um menino, e o rabino então diz para ela: Maria, tu já tens 15 anos e agora tu não podes mais permanecer aqui no templo. Então o rabino, com todo zelo, com todo carinho, com todo cuidado, sabendo que Maria não tinha uma família, ele reúne todos os homens viúvos daquela região e convida para um encontro, para escolher quem seria aquele que guardaria Maria. Dentre eles, José. José era viúvo, tinha 6 filhos. O lugar onde José vivia era a cidade de Nazaré, que era conhecida na época como a Flor da Galileia. Era costume na época os homens mais velhos carregarem um bastão, um cajado. O rabino então recolhe todos aqueles cajados, coloca próximo ao Santo dos Santos, um lugar sagrado na sinagoga, um lugar de reverência ao sagrado, e pede para que todos aqueles homens viúvos naquele dia repousem na sinagoga. E o rabino entrou em meditação, e durante a meditação, reservadamente com aqueles cajados, ele teve a intuição de, no dia seguinte, devolver os cajados para aqueles viúvos, para ter uma sinalização do que ele deveria fazer e para quem ele deveria entregar a guarda de Maria. E na manhã seguinte, ele convida todos aqueles viúvos a entrarem para o lugar do Santo dos Santos, e ele entrega a cada um o cajado, que era seu, entrega ao primeiro, nenhum sinal, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, e assim entregou para quase todos. Quando ele se aproxima de José, o cajado de José, de uma forma encantadora, começa a brotar uma ramagem de lírios brancos e uma andorinha voa nas imediações. Então, naquele momento, o rabino percebe que José seria o homem escolhido para a guarda de Maria. Então, José, de uma maneira alegre, recebe Maria, e Maria, como era trabalhadora e simples, ela auxiliava José na condução dos trabalhos da casa. Como não era possível revelar ao povo a origem espiritual e sobrenatural de Jesus, a concepção pelo Espírito Santo, era preciso que houvesse uma figura que institucionalmente compusesse essa família divina. E José exerceu esse papel. José pertencia à tribo de Judá. Os avós de José se chamavam Matã e Sebirat, que tiveram 2 filhos, Joaquim e Jacob, Joachim, ou Eli, como é chamado também. Joaquim foi o que se casou com Ana. E Jacob, irmão de Joaquim, foi o pai de José, com uma mulher que chamava-se Hadbirit. Nesse sentido, todos eram ligados por uma grande família. Naquela época, não existia esse nome de grau de parentesco que nós conhecemos hoje. O nome que nós encontramos nos relatos cristãos antigos, no grego koiné, o nome era Adelphos. Adelphos pode significar primos, pode significar irmãos e uma série de graus de parentescos. Família de José conhecida, ela vem dessa genealogia, a genealogia da casa de Davi. Yosef, em hebraico, significa Deus acrescenta. E a partir desse nome, que define José,
José começou a desenvolver o caráter, um caráter que expandiu prosperidade em todos os lugares por onde ele esteve. Que José tinha uma característica, uma virtude que era o silêncio. Alguém que tem vida interior para concentrar as virtudes interiores e tocar o mistério divino. Por esse motivo, José sonhava muito. Durante a história de Jesus, tem vários relatos onde o arcanjo Gabriel se comunicava com a consciência divina de José. A tradução diz que ele era carpinteiro, mas no nome original em grego é tekton, quer dizer como se fosse um mestre de obras, um homem que entendia de todos os trabalhos necessários para construir, edificar, corrigir, com a especialidade na madeira. Então, após a destruição de Séforis, houve a necessidade de reconstruir a cidade. Então ele deixou Maria por um tempo na casa, cuidando dos filhos, e viajou alguns quilômetros até Séforis para trabalhar, um trabalho que fez José prosperar. E quando conclui o trabalho e José retorna para casa, ele observa Maria e percebe que o ventre de Maria já estava desenvolvido e, de alguma forma, ele não sabia como reagir, como falar com ela, mas ele percebeu que algo tinha mudado. E ele então entrou em processo de recolhimento para procurar buscar dentro dele a resposta, e ele começou a se sentir constrangido, porque afinal de contas ele era viúvo, Maria tinha 16 anos e José tinha 93 anos, que deu a palavra ao rabino que cuidaria dela, e ele ficou inconformado com aquela situação. E ele então deixou de frequentar a sinagoga por um tempo, até que o rabino o procurou para entender o que estava acontecendo, E quando o rabino entra na casa de José, ele percebe que Maria se apresentava como gestante. Aquilo contrariou bastante o rabino, que se aproximou de José e diz: "Homem, o que tu fizeste com essa moça?" E José não pôde responder, porque ele não compreendia exatamente o que ia acontecer. E o rabino então impediu José de frequentar a sinagoga até que ele pudesse explicar aquele acontecimento. E naquela noite, José foi repousar com cansaço ainda da viagem e com todo o inconformismo daquela situação que para ele não era clara. Ele, ao repousar, ele teve um sonho, e no sonho o arcanjo Gabriel anunciou para José que ele deveria ser o guardião de Maria e o guardião de Jesus, e disse quem seria Jesus, o Messias, o Salvador. José compreende aquela situação, convida Maria a ir com ele até a sinagoga. Então, a partir daquele momento, eles passaram a ser aceitos pela sociedade como algo que estava se mostrando como sobrenatural. Então, o rabino aceitou porque a verdade foi dita e foi constatada nos moldes do teste que ele apresentou. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, e há até um célebre encontro entre Maria gestante e Isabel, que na historiografia mostra a passagem do Velho para o Novo Testamento. Isso porque Isabel representa o Velho Testamento, a genealogia dos antigos patriarcas, sendo esposa de Zacarias, um sacerdote. Isabel também teve a graça de ter um filho com uma idade avançada. E sendo prima de Maria, Maria muito mais nova. Na época que Maria estava gestante, Maria tinha 16 anos. Isabel tinha mais de 45 anos. Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com a voz forte, ela exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar?
Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Estas são as manhãs que cantava o rei Davi. Hoje é teu dia santo e cantamos por ti. Desperta, meu bem, desperta, veja que já amanheceu, já os passarinhos cantam, a lua já passou. Que linda essa manhã em que venho saudar-te, vimos todos com alegria trazer-te felicidade. O dia em que tu nasceste, nasceram todos